Bom dia, bom dia, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto, vamos sim nos alegrar neste dia, vamos nos alegrar nessa semana, vamos nos alegrar neste mês, porque nós recebemos do Senhor este presente. Bom dia, meninas, bom dia, Cleide, Keia, Sol, bom dia. Que o Senhor nos abençoe, né? Abençoe a nossa semana, abençoe o nosso dia e será um tempo de poder. É o que nós vamos receber do Senhor hoje, poder. Mas para receber poder, nós precisamos orar, né? Sem oração, sem poder de Deus. Então, vamos orar. Eu quero fazer um pedido a vocês que estão comigo. Fazer uma oração pela Lidiane. Eu recebi esse pedido ontem. Ela está internada, ela precisa da intervenção do Senhor. Então, se você puder orar por ela, pedir: Senhor, visita a Lidiane, cumpra a tua vontade na vida dela, manifesta o teu poder na vida dela. Eu tenho certeza que o Senhor irá visitá-la e que vai ser um tempo na vida dela de manifestações do poder de Deus, tá bom? Então vamos orar antes de nós começarmos a nossa meditação do dia? Oremos. Pai, te dou graças por mais um dia que o Senhor nos deu. Como é bom, Senhor, começar a segunda-feira com as minhas irmãs. Como é bom começar a segunda-feira na tua presença, orando, meditando na tua palavra, recebendo poder. Poder, Senhor amado, para vencer as adversidades. Poder, Senhor, para vencer os desafios. Poder, Senhor, para transcender. Porque nós só vamos ser capazes, Senhor, de viver essa metamorfose, essa transformação, se o Senhor vier, Senhor, sobre nós com a força, com o poder que o teu Espírito nos proporciona. Eu quero pedir que no momento do devocional o Senhor possa falar conosco, nos direcionar, nos impulsionar, nos encorajar. É a tua palavra, Pai, que nos guia, é a tua palavra que nos direciona, é a tua palavra que nos dá força. Então eu te peço que enquanto nós estivermos meditando na tua palavra, que o Senhor possa trabalhar em nós. Ao ouvir a palavra, Senhor, quando ela entrar nos nossos ouvidos, que ela possa começar um processo de transformação. A palavra diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E é o que nós faremos, Pai, neste tempo. Nós vamos ouvir a tua palavra. Então, à medida que nós pronunciarmos, à medida que nós lermos a palavra, Pai, que ela possa entrar nos nossos ouvidos, transformar a nossa mente, transformar o nosso entendimento, ampliar, Senhor, a nossa consciência. E então, Senhor, que através da tua palavra nós possamos passar a manifestar o poder do Senhor em nós, Pai, que aqueles que estão ao nosso redor possam perceber, Pai, também o poder do Senhor agindo. Pai, nesse momento eu quero orar também pela Lidiane, ela que precisa, Pai, de uma intervenção divina. Ela está naquele hospital, Senhor, tu sabes o que ela precisa, tu sabes quais são as necessidades dela, o Senhor sabe, Pai amado, o que ela necessita neste momento. Eu não sei, Pai, mas eu estou diante de um Deus que sabe, um Deus que não tem problema com distância. Nós estamos aqui agora orando por ela e o Senhor, eu sei que está lá no quarto desse hospital visitando ela. Envia um anjo ali, usa os médicos para favorecê-la, usa os médicos, Senhor amado, para ser um canal de bênção na vida dela. Cura ela, Senhor, trabalha, Senhor, na vida dela de maneira excepcional e extraordinária, de modo que todos saibam que o Senhor é Deus na vida da Lidiane. Senhor, nós estamos numa temporada onde nós estamos clamando por poder, por manifestação, e nós já começamos, Pai amado, essa temporada orando para que o Senhor manifeste o teu poder, Pai, em uma vida que está carente da sua misericórdia e da tua intervenção. Então nós enviamos, Pai, Senhor amado,
em oração, Senhor, a palavra sobre a vida dela, a palavra de poder, a palavra de manifestação, a palavra, Senhor amado, de restauração, Pai, em nome de Jesus. Nós concordamos, Pai, com a vitória dela, de acordo com a tua vontade. Assim nós oramos, Senhor, e cremos que o Senhor é o Deus de perto e é o Deus de longe. Aproveito também, Senhor, e oro por todos aqueles que precisam da intervenção do Senhor. Se houver, Senhor, alguém que está nos ouvindo com um familiar enfermo, com alguém, Senhor, hospitalizado, Senhor, nós apresentamos em oração e pedimos visita, Senhor. Se tiver alguém, Pai amado, numa situação, Senhor, de vulnerabilidade, visita, Pai, visita, manifesta, Senhor, o teu poder sobre a vida, Senhor amado, dos nossos parentes e familiares. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida daquele que necessita, Pai. Entregamos a Ti, confiando que o Senhor é o Deus, Pai, do impossível, e aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor faz, e graças te damos, porque o Senhor sempre nos ouve e opera obras de milagre em nossas vidas e através de nós. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? Bom dia! Cleide, eu orei com os olhos fechados e eu não vi a sua oração pelo Marcos, mas oramos por todos os nossos familiares e eu creio que o Senhor vai visitar o Marcos, em nome de Jesus. E o poder do Senhor está sobre a vida dele também. Tá bom? Pam, bom dia. Catinha, que honra ter você aqui nessa manhã. Bom dia também para você. E nós estamos entrando hoje numa nova temporada. Essa temporada nós vamos falar sobre o poder de Deus, né? E o poder de Deus, ele só vence, ele só atua em nossas vidas quando nós recebemos o Espírito Santo, que foi a temporada que nós fechamos na sexta-feira, né? Então, quando nós recebemos em nossas vidas, quando nós temos um relacionamento com o Espírito Santo, então ele começa a manifestar o poder dele em nossas vidas. Mas para isso, nós precisamos de quê? De fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que nós vamos fazer nessa temporada? Nós vamos começar a trazer à nossa memória os milagres do Senhor. Nós vamos olhar para a palavra e nós vamos extrair da palavra todos os milagres que Jesus fez. Vamos olhar todos os milagres que o Espírito Santo fez, usando pessoas. E aí nós vamos aumentar a nossa consciência e exercer a nossa fé. Porque se o Senhor, é o mesmo Deus, gente, o Deus que operou aqui, ó, no passado, aqui são lembranças, né? A palavra do Senhor é uma forma de nós nos lembrarmos de quem é Deus e o que Ele fez, como Ele age. Aqui estão os códigos, né, para nós sermos bem-sucedidos. Então o que nós vamos fazer nessa temporada? Nós vamos trazer à memória, né? Nós vamos exercer a nossa fé, lembrando de quem é Deus, porque parece que não, mas em alguns momentos a gente esquece. Às vezes, no momento da enfermidade, a gente esquece que Deus curou, né? No dia que a porta está fechada, a gente esquece que Deus abre porta onde não tem porta. Bom dia, Cidinha, tava com saudade de você. Deus abençoe. E aí quando a gente está diante de uma situação muito difícil, a gente esquece e a gente olha só para o problema que está acontecendo. E isso é humano, isso somos todos nós. Por isso precisamos estar sempre exercendo, lembrando, né, que Deus fez lá e Ele pode fazer aqui também. Se Deus fez aqui, Ele pode fazer aí também na sua vida. E vai ser um tempo muito poderoso essa temporada de manifestações, né? A gente vai usar o nome manifestações. Por que manifestações? A gente vai lembrar o que o Espírito fez, o que ele manifestou na vida das pessoas, como ele agiu na vida das pessoas, mas sempre lembrando que ele só fez porque alguém estava ali acreditando. Em muitos momentos que o Senhor fez milagre, o Senhor disse assim: seja feita conforme a sua fé. Então era a fé das pessoas que estavam ali diante de Jesus que atraía o poder de Deus e havia as manifestações do milagre. Mas hoje eu quero ler com vocês
para nós lembrarmos que o poder está sobre nós, uma oração sacerdotal. Então, na Bíblia, existe duas orações que a gente deve se atentar muito. Primeiro é a oração do Pai Nosso, porque é a oração que Jesus nos ensinou. Nós tivemos uma temporada de oração, né? E eu não sei se eu citei o Pai Nosso, mas se eu não citei, eu falhei. Então eu quero corrigir isso e quero falar isso agora. O Pai Nosso é a oração que Jesus nos ensinou. Lá está a forma correta de orar, porque foi Jesus que nos ensinou. É Ele que sabe como que ora, né? É Jesus que sabe, tá lá grudadinho com o Pai. Ele sabe como que acessa o coração do Pai. Então ali Ele nos ensina como orar. Fê, eu só tenho que orar o Pai Nosso? Não, o Pai Nosso, ele é um modelo de oração, você modela. Então quando você for falar, você vai falar sempre Pai. A gente fala isso, né? Eu sempre falo isso. Ó, quando você começar uma oração, começa dizendo Pai. O Pai, aí você lembra onde ele está. Meu Pai está no céu, é o Pai celestial, é o Pai poderoso. Então Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, me santifica. Começa-se uma oração pedindo purificação, pedindo santidade, né? Senhor, me purifica, santificado seja o teu nome. Como que o Senhor, ele é santo. Como que santifica o nome do Senhor? Eu agindo, né? Eu agindo, as minhas atitudes glorificando ao Senhor, as pessoas olhando pra mim e falando assim: vejo ali uma pessoa que serve a Deus. Senhor, cumpra a tua vontade na minha vida. Lá no céu, o comando é 100% do Pai. Aqui na terra eu interfiro. Aqui na terra eu tomo decisões. Aqui na terra não é... Se o Senhor falar faz e eu não quiser fazer, é o livre-arbítrio, eu posso não fazer. E aí ele fala assim: seja feita a tua vontade aqui na minha vida como é aí no céu. Me dê o pão. Aí a gente começa as nossas petições, né? Senhor, eu preciso de uma roupa. Senhor, eu preciso de uma casa. E aí você começa as suas petições. Senhor, me dá o pão de hoje. Ah, Fê, mas ele tá falando do pão de hoje. Gente, morar de aluguel às vezes é o pão de hoje, né? Ter uma casa para quem mora de aluguel é o pão de hoje. Senhor, não aguento mais essa vida. Quando eu penso que eu estou estabelecida, alguém pede a casa, eu tenho que recomeçar. E aí você começa a colocar diante do Senhor as suas petições. Então, o Pai Nosso é pra gente modelar de como orar. Bom dia, Simone, Vanessinha, que bom, meninas, que vocês estão aqui. Então, o Pai Nosso é pra gente, é Jesus nos ensinando a orar. Essa é uma oração. Jesus nos ensinando a orar. Já o João 17 é uma oração, gente, que nós temos que ler, sabe? Pelo menos todo dia, uma vez por semana, uma vez. Nós temos que ter a memória essa oração, porque é Jesus orando por nós. Sabe, quando você fala assim: meu Deus, ninguém tá orando por mim, meu Deus do céu, eu tô sozinha nessa batalha. Aí você vem aqui pra João 17 e ora e lê a oração que Jesus fez por mim e por você. Essa é a oração sacerdotal e a oração mais linda de todas, que é Jesus orando por nós. Então, esse capítulo 17, ele é dividido em três tempos, em três momentos de oração. Então, o primeiro é Jesus orando por si mesmo. É Jesus falando com o Pai sobre ele, sobre as suas dificuldades, sobre... contando, na verdade ele nem fala de dificuldade aqui, né? Ele agradece ao Pai porque ele cumpriu a missão dele. Enfim, ele tá falando dele, né? A oração ele começa falando dele. Uma coisa importante para intercessor, para mãe, né? Para pessoas que exerce cargo, exerce função, né? Cargo não, função de importância, né? Como uma mãe, como uma esposa, né? Como uma liderança. Quando você tem pessoas que você se sente responsável, a sua tendência é sempre orar mais por essas pessoas do que por si mesmo, não é? Só que aqui Jesus começa a oração orando por si mesmo. Então ele tá dizendo pra gente aqui, ele tá deixando um código aqui pra gente. Olha, não negligencie o seu tempo de oração, não negligencie o seu tempo de oração, abrindo mão de orar por si mesmo, abrindo mão de expor as suas necessidades, de expor os seus sentimentos ao Pai. O Jesus, sabe Jesus? O poderoso, o Filho de Deus, o maravilhoso,
Ele começou orando por si mesmo. Então fica aí pra gente uma reflexão importante. Aí depois ele ora pelos seus discípulos. Aí vem um outro código. Eu oro por mim e oro por aqueles que estão à minha volta. Quem são os nossos discípulos hoje? Né? Tem pessoas que a gente instrui, existem pessoas que a gente treina. As mães são os filhos, né? Existem amigos mais próximos. E aí você começa a orar por essas pessoas que estão perto de você. Senhor, guarda, Senhor, protege, Senhor, guia, Senhor, direciona. E aí você vai orar por aqueles que estão pertinho de você. E aí depois você vai orar pela... Aí a intercessão, a oração intercessória daqueles que estão longe, né? Aí você vai orar por aqueles que você não conhece, por aqueles que o Senhor colocar na sua mente. Aí você vai orar pelos enfermos que estão hospitalizados. Aí você vai orar, e aí você vai orar pelos de longe. E foi isso que Jesus fez. Orou por si mesmo, pelos seus discípulos, aqueles que estavam pertinho dele, e depois ele orou por nós. E é isso que nós vamos ler agora, tá bom? João 17:20. Anota no seu caderninho para você ler a oração inteira. E em algumas bíblias essa oração tá em vermelho, né? Ó, na minha Bíblia tá em vermelho. Em algumas não. Na minha outra Bíblia que eu também uso para estudo, ela não tá em vermelho. Então você vai lá e você risca ela, risca não, né? Passa um marca-texto lá, um lápis para ficar bem grifadinho para você ler com frequência e meditar. Não é só ler, mas também é meditar. Então o 20 diz assim: minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, ó, rogo também por aqueles que hão de crer em mim, ou seja, eu e você que crê em Jesus. Para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Olha a unidade aqui chegando. Olha a atuação do Espírito Santo aqui. Olha a manifestação do Espírito Santo aqui, ó. Pai, para que todos sejam um. Para que todos sejam um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós. Como que nós podemos estar em Jesus? Como que nós podemos estar no Pai? Através do Espírito Santo. Não tem outro jeito. Conforme eu vou me conectando com o Espírito Santo, conforme eu vou me desenvolvendo intimidade com o Espírito Santo, é a forma que eu estou mais perto do Pai. É a forma que eu encontro para estar mais perto de Jesus. É a forma que eu encontro de me tornar um com Ele. Eu não sei se... Eu acho que eu comentei sobre isso com vocês, né? De uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, que a presença do Espírito Santo, ela vivia tanto a unidade, que quando ela chegava, a atmosfera do ambiente mudava. Gente, quando há poder de Deus, quando o Senhor começa, quando o Espírito Santo começa a manifestar, o poder de Jesus, o poder do Pai, ele se manifesta no Espírito Santo. Então, quando eu tenho essa busca, e aí eu fico pensando, eu falo, eu tô muito fraquinha, porque quando eu chego no ambiente não acontece nada não, viu, Jesus, eu preciso de mais. Quando eu chego, Sil, bom dia... Quando eu chego, quando ela chegava, Kathryn Kuhlman, chegava em um ambiente, a atmosfera, teve uma vez que ela fez um evento e ela precisou, depois pesquisa sobre essa mulher, e ela precisou passar pela cozinha, né, porque era uma multidão de pessoas e para não ter tumulto, até pela própria segurança, ela precisou passar pela cozinha para ela conseguir sair sem que as pessoas não tumultuassem, não vissem e tudo mais. E aí, ninguém da cozinha sabia quem ela era. Ela estava fazendo um evento num lugar muito grande, no hotel, alguma coisa assim. E o pessoal não sabia quem ela era. O pessoal da cozinha estava lá trabalhando na vida deles, seguindo a vida lá. Quando essa mulher passa, todos da cozinha caem, porque eles não resistem à manifestação do poder que aconteceu naquele ambiente com a presença dela. Mas era a presença da Kathryn Kuhlman? Não, era a presença do Espírito Santo, que era nítido, perceptível sobre a vida dela. E quando ela chegava, isso é se tornar um. Jesus era assim, né? Quando ele chegava, o que acontecia? Alvoroço no ambiente. Quando ele chegava, as pessoas vinham para ser curadas, elas saíam curadas. Quando endemoniados, as pessoas com problema mental eram curadas, espíritos malignos saíam, porque a presença dele manifestava poder.
É isso que nós vamos falar nessa temporada. A manifestação de poder que nós precisamos buscar é através do Espírito Santo. Mas aí eu não vou, pra que essa manifestação aconteça, não tem como eu ficar orando, Jesus, eu quero poder, Jesus, eu quero poder. Não, é nutrir relacionamento com o Espírito. É intimidade. Eu sou tão íntima do Espírito Santo, eu sou tão íntima que as pessoas percebem, ela não tá sozinha não. Essa menina aqui não chegou sozinha não. Essa mulher não chegou sozinha não. Tem com ela alguém mais poderoso, que foi o que aconteceu com Kathleen Kuhlman. Quando ela passa naquela cozinha, chegou com ela alguém mais poderoso. E aí as pessoas se prostraram, caíram, porque eles não resistiram ao poder de Deus. Eu não sei se você já teve essa oportunidade de sentir o poder de Deus, mas o seu corpo físico ele não suporta e você cai. É maravilhoso, porque nós perdemos as forças e nós caímos diante dele. Tamanho é o poder quando o Senhor Jesus resolve se manifestar. E falando isso, dá uma vontade de buscar mais, não dá? Você fala, meu Deus, eu tô muito fraquinha. Eu tô muito fraquinha mesmo. Então que o Senhor nos estimule a buscá-lo mais. E aí Jesus continua. Dei-lhe, essa parte é linda, gente. Dei-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. E aí o que Jesus está falando? Dei-lhe a glória que me deste. Gente, é o Espírito Santo. É o Espírito. Dei-lhe a glória que me deste. Qual é a única forma de nós sermos um com Jesus e com o Pai? Através do Espírito. Então aqui o Jesus está orando e falando assim, Pai, eu estou entregando para ele a glória que o Senhor me deste. Eu estou entregando para ele o mais precioso que eles tenham, para que eles sejam um conosco. Eu neles e tu em mim. Então, vamos lá de novo. Dei-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. E aí aqui é lindo, né? Eu neles e tu em mim. Como que a gente acessa Jesus, ao Pai? Só pelo Filho. Não é? Eu não posso chegar assim, eu vou falar direto com o Pai, não quero saber de Jesus, não quero saber de negócio do Espírito Santo, eu só vou direto com o Pai. Não dá. Eu preciso reconhecer Jesus como meu Salvador, preciso reconhecer a cruz, preciso nutrir uma experiência com o Espírito Santo, e então eu acesso ao Pai. Coisa linda, né? E aí ele nos dá aqui toda a ordem, né? Como que nós temos que fazer para acessar o Pai. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste, Pai. Aí, ó, Senhor Jesus, toda hora numa oração dizendo Pai, Pai. E nós temos que trazer isso para a nossa oração. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Senhor soberano, eterno, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí a gente coloca um Deus tão longe de nós. E quando nós falamos Pai, nós trazemos ele para perto, né? Bem pertinho assim de mim, é muito lindo. Pai, quero que me dê, quero que o... Epa. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Aqui o Senhor, o Jesus pedindo para o Pai revelar a nós, né, o amor dele, para que Jesus, para que nós possamos sentir este amor. Pai, quero que aqueles que o Senhor me entregou, né, estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. E ele tá falando assim, ó, esses que eu tô orando, eles sabem, eles me reconhecem, eles sabem que o Senhor me enviou. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Que coisa mais linda, né? E aí ele encerra pedindo que o amor que o Pai tens por mim,
E ele encerra dizendo: Pai, o amor que o Senhor tem por mim também esteja neles. Que todo o cuidado que o Senhor tem por mim também esteja com eles. Ai, me dá até um negócio quando eu leio essa oração. Olha que oração poderosa. Jesus pedindo a Deus, Jesus pedindo ao Pai que nos permitisse a viver as mesmas coisas que ele viveu enquanto ele estava aqui na terra. É Jesus pedindo ao Pai que nos ajude a manifestar o poder dele, assim como ele manifestou quando ele esteve aqui na terra. E quando você ora isso, você é estimulado a viver essa oração. Pai, eu quero viver o que Jesus orou por mim. E o que vamos fazer nessa temporada é nos lembrar dessa oração. Nós fizemos uma temporada buscando o Espírito Santo. Só que quando o Espírito Santo chega, tem frutos. Sabe, o Espírito Santo, quando nós buscamos uma intimidade, né, a glória de Deus. O que é a glória de Deus em nós? O que é a glória de Jesus em nós? É o Espírito Santo. É ele que, sem ele, não tem manifestação, não tem poder, não tem cura, não tem restauração, não tem salvação, não tem, porque de nós mesmos nós não somos capazes. Não somos capazes de dar um passo, nós falhamos, né? Por que nós falhamos? Porque nós somos humanos. Né? Todos nós, às vezes você se sente assim, eu sou indigno, eu sou incapaz, eu não... isso daí é uma sensação humana. E na real, vamos falar a verdade, somos mesmo. Mas quando nós quando nós somos empoderadas, quando nós nutrimos um relacionamento com o Espírito Santo, porque daí ele manifesta. E o Espírito Santo, ele não só manifesta poderes extraordinários, como a Kathryn Kuhlman, né? Kathryn Kuhlman e tantos outros, Paulo, Pedro, né? São buscas intensas e profundas e o Senhor quer dar para todos nós. Mas o Senhor, o Espírito Santo, ele também manifesta no nosso dia a dia, nos ensinando, nos encorajando, nos mostrando o caminho. Então, para chegar num poder, uma manifestação, né, tipo epifania, coisas extraordinárias, eu quero ver coisas extraordinárias, que isso é muito bom, porque isso nutre a nossa busca, porque quanto mais eu busco, eu conheço sobre a pessoa, mais a pessoa do Espírito Santo, mais ele se revela. E quando ele se revela, me dá vontade de buscar mais. E aí a gente vai crescendo. Mas para que eu cresça, eu preciso da intervenção dele no meu dia a dia, ajustando pequenas coisas, me ensinando coisas que eu não sei, e ele se manifestando na minha vida. E o encorajamento que eu te dou hoje, com essa reflexão, é: nutra o relacionamento com o Espírito Santo, como nós falamos na temporada passada, e nessa temporada comece a pedir para ele se manifestar na sua vida. Existem coisas que você não consegue fazer? Tem coisas que você tá travado e você fala assim: meu Deus, parece que eu desaprendi. Meu Deus, isso aqui eu não consigo ultrapassar. Nós vamos começar a pedir a manifestação do poder do Espírito Santo nessas áreas que a gente não consegue resolver. Nós estamos aqui, gente, tem pessoas comigo desde o começo, nós estamos desde maio. Todos os dias nutrindo a palavra dentro de nós. Nós já nos modificamos. Só a temporada do Espírito Santo foram 10 dias. Só a temporada do Espírito Santo. 10 dias falando que nós queremos poder, que nós queremos relacionamento com o Espírito Santo. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Esquece de você achar que você era a pessoa do passado. Você não é mais. Você já saiu desse patamar. Você está indo para um outro patamar. É uma escadinha, sabe? Você já subiu muitos degraus. Você não é mais a mesma pessoa. É natural que você se encontre em momentos mais desafiadores. É natural que as coisas se intensifiquem e se dificulte pra você. Por quê? Porque você não tem, você saiu do lugar. Às vezes as pessoas falam assim: Fê, mas quanto mais eu busco, mais difícil fica, mais crise eu tenho, mais dificuldade eu encontro, e parece que as coisas ficam mais difíceis. Fica, gente, porque assim, ó, quando você vai fazer, você terminou
o ensino médio era um nível de dificuldade. Você passou para a faculdade, é outra pegada, é outra entrega, são outras coisas que vão exigir de você. Você foi para uma pós-graduação, é outra coisa. Você foi para um mestrado, é outra coisa. Conforme você vai subindo, os seus desafios vão aumentando. Só que a nossa vida a gente não enxerga assim. A gente começa a dar passos e as coisas começam o círculo, né, começa a fechar, eu começo a ser pressionado e aí eu volto para trás. Eu decido repetir de ano. Ah, não, eu quero ficar no primário, era mais fácil lá. E essa atitude de desistir, de parar, de abandonar, de voltar para trás, nos impede de evoluir. Então, se tá difícil, maravilha. Parece que eu tô vivendo no fantástico mundo de Bob ou no País das Maravilhas, né? Ver alegria em tudo. No meu dia a dia não é tão fácil assim não, dou umas boas choradas. Mas a minha consciência me diz assim, olha, você não é mais a mesma pessoa. Você tá mudando de fase, os seus desafios estão maiores. E aí o que a gente tem que lembrar? Quando eu mudo de fase, existe aí uma galera que não quer que eu avance. Quem é essa galera? Meu vizinho? Meu parente? Não, é uma galera do mal, o reino das trevas. Lembra que a gente estava falando que tem o reino da luz e o reino das trevas? A galera do reino das trevas, eles investem pesado pra gente parar. Eles investem pesados pra nos impedir. Aí começa o que? O impedimento. Eu não consigo ir, parece que eu regredi, parece que eu não tô conseguindo avançar. E quando eu não consigo avançar é porque tá surgindo um impedimento. E aí eu tenho que entender que como que eu venço o impedimento? Com poder. E como que eu tenho poder? Com oração, com leitura que a gente tá fazendo, com o nosso devocional, com jejum. Fê, a gente vai jejuar de novo? Vamos, por quê? Porque a gente tá mudando de fase, eu não sei você, mas eu sinto, às vezes, que, tipo, tá impedindo. Tá meio que, nossa, sabe, parece que eu vou, mas não vou. Parece que vai, mas não vai, o negócio tá meio que impedido. Por quê? Porque nós estamos crescendo. Porque nós estamos mudando de fase. Então, quando a gente muda de fase, a gente precisa de mais força, mais revestimento, exige-se mais de nós. Não é assim na faculdade? No ensino médio, a gente dava umas gambiarras. A gente fazia um resumo meio fake news. A gente pegava ali na internet. Na faculdade, ali quando você vai fazer o TCC, o professor ele vai te bombardear de pergunta. E se você de fato não estudou, você vai levar bomba. Você não vai conseguir passar. Tem horas que você é testado que se você de fato não sabe o que você está fazendo, você não avança. Se você não tiver força mesmo, você não avança. A vida é isso. Eu vou ser testado. E se eu não provar que eu tô forte, se eu não tiver resistência, eu vou voltar para trás. E graças a Deus que nesse momento da minha vida, neste momento da sua vida, eu acredito que o Senhor nos trouxe a palavra certa para nós. Manifestação de poder através do Espírito Santo, né? Por meio Deus se manifestando através de Jesus por meio do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Então assim, não importa. Eu falei, né, de poder e mencionei um poder, né, que o Espírito manifestou sobre a vida de uma mulher de uma maneira extraordinária. Isso é possível, Deus tem isso para mim, Deus tem isso para você, se nós buscarmos. Mas hoje, o poder de Deus que Ele quer manifestar é te ajudar a fazer o que você não está conseguindo. É vencer a dificuldade que está tentando te parar. É isso, sabe? É isso. A manifestação do poder é na coisa simples. É às vezes eu não conseguir fazer uma tarefa de casa. Às vezes a gente trava, né? Ontem eu fui fazer almoço, menina, mas foi uma coisa que eu derrubava tudo. Eu tava tão desastrada ontem, eu não sei o que aconteceu. E eu falei, Espírito Santo, ajuda. No final deu tudo certo, ficou até gostoso. Às vezes tem tarefas simples que a gente fica impedido. E aí você tem que lembrar, eu não consigo, mas eu tenho um que pode manifestar poder aqui, através da minha vida. E o que eu não consigo, eu vou conseguir. Eu não consigo, mas ele vai me ajudar. E ele vai manifestar poder na minha e na sua vida. Te encorajo a ler mais uma vez essa oração de Jesus, a oração sacerdotal. Ore ela inteira. Veja o que ele falou, como ele orou por ele mesmo. Veja como ele orou pelos discípulos. E veja como ele orou por mim, por você. Lembrando que ele entregou a nós a glória que o Pai entregou para ele. Que glória que é essa? Senão o poder do Espírito Santo atuando ativamente na minha e na sua vida.
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E nos dê uma temporada de poder. E que na minha vida e que na sua vida haja manifestações e testemunhos daquilo que nós vamos viver no Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Tenha uma semana de vitória. E amanhã a gente volta às 7h01. E amanhã a gente começa um novo jejum. Se você quiser, eu te encorajo a participar. 3 dias só. Dessa vez é 3 dias. Então a gente pode pegar um pouco mais pesado se for só 3 dias, né? Então pensa aí. O que você pode tirar? Jejum é renúncia, né? É abrir mão de algo. Pensa o que você... De repente você fala assim, Fê, eu vou abrir mão de rede social. Que pra mim é o mais desafiador. Aí você vem 7h01, assiste a live e desliga o celular. E aí você vai fazer uma renúncia. Sabe? Tira aquilo que tá te dominando. E vamos mudar de nível para que haja em nós manifestação do poder de Deus. Um beijo, Deus abençoe, eu amo vocês muito. Obrigado por hoje, obrigado pelo tempo de vocês que é precioso. Beijo!